Pessoal, já deu start aqui na gravação. Compartilhar nossa tela aqui. Então, na última aula, a gente falou do questionário, né, da teoria inicial, né, sobre segurança do trabalho. Eu mostrei para vocês o site, né, do Ministério do Trabalho e Emprego. Até pouco tempo, ele tinha saído, né, do status de Ministério do Trabalho e Emprego e ele apenas era uma pasta, né? Eu expliquei para vocês uma pasta do Ministério da Economia, na época, e o Paulo Guedes é que estava cuidando dele. E voltou, né? Ainda bem que voltou, ele voltou a ter status aí de Ministério do Trabalho e Emprego. Então, na aula passada, eu mostrei, né, o site que você deve, né? Vamos lá. Você coloca aqui MTE, né? NRs, aí você já tem o acesso, né, ao site .gov, né, com todas as NRs aí. Em especial essa UC aqui, né? Ela trata tanto da NR10, né, do curso anexo da NR10 e o do sistema elétrico de potência, né? Cada um, né, no documento original, ele são dois cursos. Quer ver? Ó, se for lá depois do último, no anexo 2, né, nós temos aqui a definição de zona de risco, zona controlada, né? Basicamente, a zona de risco aqui é a zona, esse ponto aqui, com a circunferência vermelha aqui, seria a simbologia para um condutor, né, de energia, como se ele estivesse furando aí a tela, né? E em torno, né, lembra lá em eletricidade, regra da mão direita, né? Você tem um condutor elétrico, você tem um potencial elétrico entre os pontos A e B, né? E quando você tem esse potencial elétrico, um campo eletromagnético, ele flui, e como o circuito ele é alternado, esse campo eletromagnético, ele fica vibrando, né? Ele atinge o ponto máximo, né, que é o raio de risco, depois ele zera, né? E ele inverte de sentido atingindo o ponto máximo, né? E esse ponto máximo seria, deixa eu pegar aqui na tabela. Por exemplo, para circuitos de baixa tensão, né, que são menores do que 1 kV, essa tabela funciona assim, ó. Aqui o raio de risco é até onde a influência do campo eletromagnético vai, e qualquer objeto, né, metálico que fique dentro desse raio de risco, ele sofre influência eletromagnética. Eletricidade gera campo magnético, e o inverso, a recíproca, né, é a mesma. Campo eletromagnético também gera potencial elétrico e, consequentemente, se você aterrar, ele gera corrente elétrica. Então, esse campo eletromagnético ele vai atingir dentro do raio de risco, potencializar, e se esse cabo ou essa estrutura metálica tiver aterrada, ele também vai conduzir eletricidade. Então, o raio de risco é essa zona aqui onde eu tenho a influência. Obviamente, aqui é menor que 1000 volts, mas na prática, né, por fase, nós temos ou 110, não, o 127, né, ou 220 por fase, né? Quando nós temos por fase 110, né, multiplicando por raiz quadrada de 3, nós vamos ter, né, duas fases 220, três fases 380. E para onde o circuito é 220, né, duas fases dá 380 e três fases dá 660. Então, no máximo que três fases atinge aí de DDP é 660 volts, tá? Então, o raio de risco seria menor que 20 centímetros, né? 0,2 metro é equivalente a 20 centímetros aí. Então, só se for
de 1K, né, 1000 volts, é que esse raio seria, né, de 20 centímetros, o raio de risco, e o raio da zona controlada, né, de 70 centímetros, seria o raio onde somente o trabalhador, né, quem quem tem o curso de eletricista, ou eletrotécnico, ou engenharia elétrica, de posse da ordem de serviço, que vai ser o assunto da atividade hoje, né? De posse da ordem de serviço. A ordem de serviço, ela se traduz o quê? Na autorização da empresa, né? Ou seja, a anuência da empresa perante aquele trabalho que você vai fazer. Então, você tendo no mínimo a capacitação, que seria o grau aí do eletricista, ou a qualificação, que é o grau do eletrotécnico e do engenheiro. E se você ainda for habilitado, ou seja, somente quem é habilitado pode ser o eletrotécnico e engenheiro, né? Porque a qualificação se traduz no curso técnico ou curso superior de engenharia elétrica. E a habilitação se traduz, cada um desses dois profissionais, né? O eletrotécnico junto ao Conselho Regional aí dos Técnicos, né, o CRT, juntamente com o CFT, né, o Conselho Federal dos Técnicos, e os engenheiros com o Conselho, né, o CONFEA, né, o Conselho Federal de Engenharia aí, né, e o CREA aqui, né. Então, esses dois são as habilitações técnicas. Quando fala que um profissional é habilitado, quer dizer que ele já tem uma qualificação, ou seja, uma formação técnica ou uma formação em engenharia elétrica, e ele tem a sua inscrição no seu conselho de classe, tá? A habilitação é isso. Então, você sendo habilitado e capacitado, não, desculpa, você sendo habilitado e tendo autorização, né, a ordem de serviço da empresa, você pode executar o serviço, você pode adentrar a zona controlada, né? O raio de risco controlado aqui é uma zona em que ela não está dentro do campo eletromagnético, né? Da influência eletromagnética, porém, quem tem autorização, né, de posse de sua habilitação ou sua capacitação e a ordem de serviço, ele pode adentrar essa área porque provavelmente ele vai adentrar também a área de risco para fazer a montagem, né, ou a manutenção. Beleza. E aqui, ó, basicamente toda empresa, quando você entra, você trabalha na área da elétrica, você vai fazer o curso de NR10, né, 40 horas, com esses 15 itens aqui, né? E tem um outro curso que é chamado de CEP, mais 40 horas. Também, ele tem 18 itens, mas na verdade esses 18 itens é basicamente o mesmo assunto de NR10, só que com um adeno aí, ó, igual o asterisco aqui, ó, tá falando. Esses tópicos deverão ser desenvolvidos e dirigidos especificamente para as condições de trabalho características do ramo, padrão de operação, nível de tensão e outras peculiaridades específicas da condição especial da atividade, né? Sendo obedecida a hierarquia no aperfeiçoamento técnico do trabalhador. Ele está querendo dizer que o NR10 e o CEP, ele pode ser um treinamento de 40 horas específico. Por exemplo, o NR10 e o CEP para o eletricista de redes, né? Ele é diferente do que para um engenheiro ou para um eletrotécnico, tá? Então, ele tem um pouquinho de diferença, porque o eletricista, como ele tem a capacitação, né, ou seja, menos informação que o eletrotécnico e que o engenheiro, e existem algumas tarefas aí que só o eletricista faz, tá? E que são, né, inerentes, particulares, e daí quem dá o treinamento, né, vai abordar esses pontos. Então, essa disciplina, né, essa UC aqui, é um compilado desses dois cursos, né, do Segurança e Eletricidade e do curso de CEP. Agora, a gente indo lá
para situação de aprendizagem, já vamos aqui. Eu já tinha até baixado a folha. Peraí, deixa eu ver se eu tô na. Desculpa, pessoal, eu tô na turma errada aqui. Ah, não, agora sim. Eu achei estranho, né, que eu não tinha feito atividade um, né? Eu só fiz o questionário lá com vocês. Então, atividades. Então, a situação de aprendizagem aqui. Nossa, aqui tá lotado. Eu vou apagar aqui um monte de coisa. Pessoal, tá. Ah, agora sim. A gente baixou o descritivo, né? A folha da atividade um, dando o tempo hoje, pessoal. Infelizmente, eu vou ter que, na hora que der o horário, eu vou ter que parar, né? Já porque eu tenho outra turma. Eu não posso estender igual eu já fiz em algumas aulas, mas é igual eu falei na aula passada. Caso não dê para abordar os dois aqui, né, nessa aula aqui, eu vou falar da atividade um, aí vai sobrar o quê? Só o do dia 8 do 5. Aí do dia 8 do 5 eu explano aqui sobre as duas atividades, eu até coloco uma aula extra, tá? Eles não vão ficar desassistidos, não. Vamos pegar aqui o nosso. Beleza, um relatório de acidente. Então, ó, o eletricista Pedro, né, e João da empresa Móveis Novos foram chamados pelo seu chefe Arthur para realizar uma troca de cabos numa motobomba, né, submersa, né, uma bomba Nauger, né, localizada em um matagal na região externa da empresa, ou seja, é uma bomba da empresa, só que ela está na região externa aí. Ok. Naquele dia estava muito seco e a temperatura estava alta. A orientação informada pelo chefe que o serviço deveria ser feito o mais rápido possível, né? Pois parte da empresa sofria com falta d'água. Ok. Então a situação aí, a empresa com falta d'água e a bomba provavelmente era um poço artesiano, né? Então, pelo que eu estou vendo aqui, não a concessionária aí de água aí local, né? Ela não atendia essa empresa aqui, né? Para ter uma bomba d'água, né? Então vem lá de um poço artesiano. Os eletricistas João e Pedro, sob pressão do chefe, olha só, olha os termos que ele vai soltando aqui, né? Só quem, né? Eu até comentei com vocês, né? No início do curso aí, né? Eu sou engenheiro de segurança. E tem coisas que só a gente da área percebe aqui, ó. Sob pressão do chefe, não se prepararam para realizar o trabalho. Eu não sei se eu já comentei aqui com vocês, mas qualquer trabalho que você vai fazer na elétrica, existem procedimentos já prontos, né, elaborados pela equipe do SESMIT, né, com conformidade lá com a NR4, né, essa norma aqui, ó. Serviço especializado em segurança e medicina do trabalho. Esse pessoal aqui é uma equipe multidisciplinar, né? Tem um engenheiro de segurança, dependendo. Aqui, basicamente, nós temos tabelas, né? Dependendo do quantitativo de funcionários dessa empresa, ele tem que ter, né, um quadro que é o famoso quadro SESMIT, né? E junto com esse quadro aqui, né, você tem que ter um outro quadro que é a CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? Que é regido aí pela NR5.
Então, existe um trabalho integrado entre o pessoal do SESMIT e o pessoal da CIPA, na elaboração de documentos técnicos. Lembra que eu mostrei ainda lá em instalação predial, né? Eu comecei a falar de prontuário das instalações elétricas. Um dos documentos necessários para uma empresa são procedimentos técnicos, englobando todo e qualquer serviço que essa empresa executa, né, ou se ela for uma empresa que só tem um ambiente interno, né, circuitos ali internos, ou se é uma empresa igual a concessionária de energia local, né, que é a Equatorial, que tem circuitos que estão a céu aberto, né? Então existem procedimentos, e esses procedimentos eles visam a segurança e a saúde do trabalhador. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar aqui acho que até que na própria página eu tenho aqui um exemplo. Não, não tem, mas eu pego em outra disciplina aqui. Se não me falha a memória, eu tenho aqui manutenção do CEP. Ó, essa daqui é uma. Eu vou pegar. Infelizmente, eu não tenho aqui da Equatorial, tá, pessoal? Mas, assim, basicamente, não é porque, não, é da Celg agora não presta, não vale mais nada. Não. É um procedimento de segurança elaborado por uma equipe séria de segurança do trabalho. E a diferença é porque ele não tem o logo da Equatorial, tá? Mas é um procedimento de segurança. Deixa eu colocar ele aqui. Ó, esse é um exemplo de um procedimento de segurança elaborado pela equipe do SESMIT e da CIPA. Ó. Tá vendo aqui ó, no rodapé, aqui, ó, elaborado, ó, técnico de segurança do trabalho, CELG e empreiteiros. Empreiteiros porque antigamente, lá em 1900 e Guaraná de Rolha, só os funcionários da concessionária local que trabalhavam para ela. Ué, é óbvio, professor, descobriu o Brasil agora, né? Não, o que eu estou querendo dizer é que hoje em dia você tem empresas terceirizadas e essas empresas terceirizadas participam de um pregão eletrônico, né, com a licitação e elas pegam contratos, né, com a Equatorial, né, ou qualquer outra concessionária porque a própria concessionária, como ela abrange aí muitos estados, né? Eu sei que a Equatorial, ela atualmente, né, além de Goiás, né, ela já abrangia o Pará, agora eu não me lembro o outro estado aqui, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui na live. Ô, Raizer aí, beleza? Eu acho que o teu áudio não tá. Deixa eu liberar seu áudio aqui para você. Eu acho que tá travado aqui, Raizer. É isso mesmo, ó, o microfone tá. Ó, agora eu destravei aqui. Agora você consegue falar aí. Então, esse procedimento, né, o pessoal da CIPA, o pessoal juntamente com o do SESMIT, né, porque geralmente a CIPA é o pessoal que está ali no dia a dia, trabalhando, por exemplo, quem pode ser da CIPA, né, um eletricista, ou seja, o ponta de lança, né, o que está ali em campo, que sabe os meandros daquela atividade que ele faz, né? E quem provavelmente é um membro aí do SESMIT, né? Nós temos o engenheiro de segurança, os engenheiros ali da área, como é uma empresa especializada em energia, né? O engenheiro eletricista, o eletrotécnico. Se fosse a empresa tipo a Saneago, né? Ou seja, o engenheiro geralmente de saneamento é um engenheiro civil, né? Com uma especialização na parte aí de saneamento e ambiental também, se não me falha a memória também.
também ele tem atribuição técnica, né? E o técnico em saneamento aí, né? Que é o responsável aí. Então, basicamente, né, técnico, engenheiro faz parte do SESMIT e, juntamente com a ajuda aí do pessoal da CIPA, né, eles elaboram esses documentos técnicos. Então, esse documento que né, esse nome aqui, em algumas empresas ele caiu em desuso, né, o procedimento operacional padrão. Em outras empresas, eles chamam de instrução técnica, ou IT. Mas no frigir dos ovos, o Raiz, é a mesma coisa, viu? Então, geralmente esse documento ele mostra uma tarefa específica, ó, instalar a chave fusível, né, de 15 kV, e tem os pilares aqui de segurança, ó, desenvolvimento, o passo a passo, né, da tarefa, quem que vai ter que chupar essa manga, né, ou seja, de quem que é a competência, ó, o encarregado e o eletricista. Quais que são os riscos envolvidos no passo 4, por exemplo? Ataque de insetos e animais, queda, né? Porque é um circuito aéreo, né? Uma redistribuição aérea, então ele faz trabalho em altura, né? Em conformidade com a NR35. E como que você controla, né? No sentido de diminuir, né? Ou tornar o trabalho seguro, às vezes até anulando o risco, né? E quando você consegue anular, você sabia que não precisa usar EPI? Por exemplo, se tiver alguma forma de eu anular o risco, né? Na hora que eu for executar o labor ali, o trabalho, eu não preciso usar EPI nem EPC. Agora, se de alguma forma, por exemplo, eletricidade não tem como, né? Não tem como você ligar um botão em você e falar, opa, não, agora eu sou invulnerável, eu sou invulnerável à eletricidade, né? Então, se você fosse invulnerável à eletricidade, você não precisaria usar luva de borracha, luva né, de vaqueta, calçado, né, para eletricista, né, com CA, com certificado de aprovação, tá? Então, esse é o método de controle, né? Aí você vai ter uma quantidade de passos que você vai finalizar essa tarefa, tá? Vamos voltar aqui. Então, principalmente com relação à segurança, né, separaram o mínimo de materiais e ferramentas. Esse mínimo de materiais e ferramentas, tá certo que toda norma do trabalho, ela fala aqui, essa NNR, né, estabelece requisitos, né, e condições mínimas objetivando a implementação de medida de controle, né? Ou seja, segurança, né? O mínimo para você estar seguro. Mas esse mínimo que eles estão falando aqui não é o suficiente, é nesse sentido, tá? Aproximava-se final do turno de trabalho, um dado alarmante aí, pessoal, os acidentes, eles ocorrem, na maioria das vezes, próximo ao horário de almoço, que aí o pessoal fica animado, né? Ó, vou bater a boia agora, né? E aí a pessoa, como se diz, ela para de ficar vigilante, né? Igual fala o pessoal da igreja, vigia, né, irmão? Vigia. Aí você para de vigiar e é a hora que o incidente ele, né, se transforma num acidente. E também, principalmente, se eu não me engano, a estatística ela é até um pouco maior, né? Principalmente próximo da hora de ir embora. Eu não sei onde é que tá aqui, não, mas eu tenho de um acidente aí. Só que são imagens fortes aí, não era nem bom eu mostrar aqui. Um eletricista, né? Dois, na verdade, né? Sempre um trabalho na elétrica são com dois, no mínimo dois, né? Eles foram fazer um trabalho numa rede rural lá na Bahia, né? E aí, como estava chegando próximo do horário de finalizar o turno, um deles combinou com o outro, né? Falou, ô fulano, né, tá acabando aqui, tem como você terminar o serviço aí, eu já capar o gato, não sei o quê. Aí é aquela história, né? Você assina para mim, não sei o quê. Cuidado, viu, pessoal? É aquela história, né?
em se tratando de serviço, você pedir para fazer esse tipo de coisa significa que você é irresponsável, né? Como se diz, alguém tem que falar isso para você. Se você faz isso, né? Como se diz, eu vou ser a bucha de canhão aqui, né? Desculpa, mas você é irresponsável. Por quê? Olha só o que que aconteceu. Ele foi, saiu e o outro, não, eu assino lá, bato para você, beleza. E ficou sozinho. Aí o que que aconteceu? Como era uma rede rural, né? Eles abriram a chave fusível, né? E alguém pegou lá essas varas aí de pegar manga, né? E fechou o circuito, né? Tava sem energia porque estavam dando manutenção. Aí fechou o circuito, a pessoa deve ter ignorado os avisos, né? Fechou o circuito, o que que aconteceu? Esse eletricista que ficou trabalhando e o outro que deveria estar junto dele, né? Que ficou trabalhando, foi eletrocutado e infelizmente veio a óbito, né? Porque ele não foi salvo em tempo. Aí que aconteceu? Quando o colega dele ficou sabendo, o colega dele não tinha batido o ponto para ele porque ele tinha morrido, né? E aí pensa na situação, né? A culpa, né, recaiu toda a empresa. Né? Eu devo dizer, pessoal, que a empresa ela é corresponsável, tá? Embora, né, isso foi culpa dos dois funcionários, mas a empresa tem uma corresponsabilidade nesse sentido, né? Mas quem levou a maior culpa foi o colega dele lá, né? O outro que saiu mais cedo e deixou ele na chapada lá e aconteceu. Por isso que a NR10 fala que no mínimo tem que ser dois para fazer o serviço, porque se acontecer alguma, e geralmente um faz e o outro fica ajudando, tá? Nada dos dois, vai dois, né, que é para fazer mais rápido, não. Vai dois, um faz o serviço e o outro auxilia, né? Para justamente se acontecer o acidente, vai acontecer com quem está fazendo. Aí quem está auxiliando vai auxiliar. Tá? Vamos lá. Aí, Heiser, conseguiu falar aí, ó. Chegando ao local, né? Pode falar, Heiser. Eu vi que abriu o áudio, mas acho que não tá saindo. Tá saindo. Ah, não, foi o Flávio que entrou. E aí, Flávio, beleza? E aí, boa noite, beleza? Ô, boa noite. Não achei que era o Heiser que tava falando alguma coisa. Não, eu que entrei agora. Ah, não, tranquilo. Então, né, Professor, chegando. Sim, pode opa, falar. a parte, no caso nossa, que é residencial, né, eles predial residencial, ela é sempre baixa voltagem, né, média voltagem ela não chega não, né, alta voltagem também não. Não, o predial não. Nem o industrial, tá? O Aí, industrial, só que. ele é baixo ou ele chega na média? Não, aí, como é que é? Quem? Deixa eu aumentar aqui um pouco que. Eu falo assim, o industrial, ele chega na média voltagem também, no caso? Como é que seria? Não, não. Só o eletricista de rede de distribuição. Que aí ele Só geração, trabalha no distribuição. circuito, né, no 3.8, né, que é o classe 15 kV, e no 36,2, que é a classe 34 lá, kV lá. Mas a baixa voltagem, ela vai de 0 até 1.000 volts, né, que eles falam, né? Isso, pela definição lá da NR10 é até 1.000, né? Mas na prática, no máximo, é 660 que chega se for considerar o circuito trifásico, onde o monofásico é 220. Mas aí na prática nem chega, né? Nem chega nos 1.000. Mas assim, é igual uma vez, né? Eu discutindo com um advogado, né? Aí eu falando para ele, eu falei, nossa, mas o prontuário das instalações elétricas, né, não deveria ter um número mínimo de potência, né, para ele ser obrigatório. E deveria ser obrigatório para qualquer circuito. Aí olha só o que que uma assessoria jurídica, né, ela ajuda a gente, né? Aí ele falou assim, Pablo, é o seguinte, juridicamente nós temos que ter um limite, seja um limite mínimo, né? Geralmente é mínimo, né? Por isso que lá fala, né? Para ter o prontuário de instalações elétricas, tem que ter uma carga
de 75 quilowatts, né? Você pode considerar o volt ampere, né? Que aí é um transformador de 75, mas é superior, até ele fala lá, superior, não é no mínimo 75. E o único transformador que a gente tem no mercado acima de 75 é o de 112,5. Então, a partir de 112,5, a empresa, se ela tiver um transformador próprio de 112,5, ela tem que ter o prontuário das instalações elétricas, né? Vamos dizer assim, é obrigatório. Se ela tem um de 75, eu tenho vários clientes que têm transformador de 75, eles pedem o prontuário porque eles sabem, né, da necessidade de organização. Mas, assim, é obrigação deles? Não é. Infelizmente, não é. Eles fazem porque eles querem, né? Eles querem ter um ambiente de trabalho seguro, né? E justo aí para o pessoal. Mas, infelizmente, juridicamente, você precisa de um valor. É igual lá trabalho em altura, se eu não me engano, é 2 metros. Mas tem empresa que, se eu não me engano, acho que na Votorantim é 1,5 metro. Se não me falha a memória, que é considerado já trabalho em altura, né? Acima de, né? É 1,5 metro. Mas pela norma, se eu não me engano, é 2 metros. Quer ver? Ó, vamos aproveitar aqui e tirar a prova dos 9. Line R35. A partir de. Deixa eu baixar aqui, que aí tem como eu fazer a busca no próprio documento. 26 do 4. Se eu não me engano, é dois metros. Deixa eu digitar aqui. Deixa eu ver tudo que tem dois aqui. É que vai muito tempo que eu não mexo nessa norma. Tem um item aqui que fala, né? Configura, trabalha em altura. Não tô achando aqui. Acho que o termo é constitui trabalho em altura. Vamos ver no glossário aqui. É, deixa eu ver se constitui. Se não me engano, é 2 metros mesmo. Enfim, vamos continuar aqui, mas se eu não me engano, é 2 metros. Então, aí chegando ao local de trabalho, né? Logo verificaram que os cabos que alimentavam a bomba foram serrados, ou seja, foi furto, né? Para a reposição dos cabos, João introduziu na tubulação um guia de aço. O que ficou faltando ele fazer? Ele já viu que o cabo foi cortado, né? Foi serrado. O que ele deveria fazer? Ir lá no quadro de distribuição, né? E fechar o geral, ou no quadro da bomba afogada aí, né? E, e cortar a energia, né, do geral dela. Então ele não foi, ó. Ao atingir um dos cabos que foram serrados, o cabo guia de aço, né, foi energizado, provocando choque elétrico em João, que preso não conseguiu soltar o cabo. Era um momento de emergência e o acidentado apresentava asfixia, né? Já apresentava a chamada cianose, né? Já os dedos ficam roxos, a pessoa começa ali, né, a ficar literalmente roxa.
Pedro, percebendo a agonia do colega, tentou socorrê-lo com materiais isolantes que se encontravam no local. Para ele ter levado o choque, então ele não estava utilizando a EPI, né? Então você viu que no começo aqui da leitura, né, falou que o chefe falou, vai lá, resolve essa bagaça aí, né? Resolve. E aí falou, né, sobre pressão do chefe, ó, sobre pressão do chefe. Então, ó, por último, usando uma camisa de manga comprida, conseguiu, ou seja, ele improvisou, né? Laçar e puxar o colega desconectando do ponto energizado. Olha só, já estava tudo errado, sem EPI necessário, né? Despreparado mesmo. Então, João, estendido no chão, não se movia, nem tem um pouco falava. Após verificar os sinais vitais, Pedro iniciou os primeiros socorros, pois detectou que João estava com uma parada cardíaca. Então, ele, né, provavelmente começou com a RCP, né, o processo lá de ressuscitação. Eu confesso que faz muito tempo que eu fiz esse treinamento, pessoal, nem lembro mais. Nem lembro mais quantos que você tem que apertar lá. E geralmente, quando a empresa quer que você dê esse tratamento inicial, ela faz treinamentos periódicos. Confesso que eu já fiz, já acho que uns 3 treinamentos desse aí, nem lembro mais. Como você não utiliza, né? Então você vai esquecendo. Ó. Depois de alguns minutos, verificou que João apresentava sinais vitais, né? Parou a reanimação, colocou em um local seguro, colocou o João lá, né, em local seguro. Pois no momento que o cabo guia de aço desconectou da fase, que João, que acidentava o João, né, acabou juntando outras duas fases, provocando um curto-circuito. Eita! E em consequência, um início de incêndio. Ave Maria. Então, já começou o início de incêndio depois dele ajudar o colega lá, né? Então, a fumaça no local chamou a atenção de outras pessoas, né, da empresa que se deslocaram para combater o princípio de incêndio. Ó, mas que empresa é essa que fica perto do matagal, né? Que é isso? Será que fica, não sei, não sei se ele fala que é onde que era, móveis novos. Então, o treinamento de primeiro socorro de Pedro foi muito importante para salvar a vida de João. João foi levado ao hospital com pequenas queimaduras nas mãos. Pedro, apesar de tudo, também ajudou. Você viu, o cara foi ressuscitado, né? O colega dele lá deu um Moisés nele, né? Levanta Moisés. E ele ainda ajudou ele a combater o incêndio. Olha só, ó o BO. Então, a atividade um é você fazer um relatório, né, sobre o que causou o acidente no trabalho e as medidas de primeiro socorro e princípio de combate a incêndio. Desculpa, gente. Então, para facilitar, pessoal, a nossa vida, eu já fiz uma análise aqui. Acho que é essa aqui, deixa eu ver se é. Sim, essa mesmo. Então, pessoal, eu coloquei aqui igual quando a gente fez lá no relatório, lá em instalação predial, né? Esse é um modelo, quer dizer que esse não é um modelo definitivo, né? Mas é um modelo para vocês seguirem, né? Então você coloca aqui, ó, técnico responsável. Você pode pôr aqui também, ó, mas geralmente você coloca embaixo aqui dessa caixa de texto, né? E eu tô vendo que esse relatório é muito parecido com. Eu tô achando que quem elaborou deve ter estudado na Católica. Tá parecendo os relatórios lá da Católica. Aí, professor, né? Aí você coloca seu nome aqui, que for o responsável técnico, né? Tal. Esse relatório apresenta as causas de acidentes contidas no texto da atividade um. Então, você vai ter que analisar o texto da atividade um, né, e verificar. É isso que o pessoal lá da segurança do trabalho, né, quando faz a CAT, né, o comunicado de acidente de trabalho, e quando faz a análise, né, e faz esse relatório aqui, né. Então, ó, o objetivo, investigar minuciosamente as causas de acidente descrita no texto da atividade um, visando as causas relacionadas ao trabalho, né? O que causou, né? E as causas de origem elétrica, tanto ligadas ao trabalho quanto elétrica, né? Então, causa imediata, né? Ato inseguro. Então, ato inseguro
ele tem várias configurações. Ele pode ser, né, no caso aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, causas básicas, né, negligência e imprudência, né? Por exemplo, negligência é quando você tem tempo para pensar. É como assim, professor? Por exemplo, você sabe que na obra, por exemplo, você tem que usar o capacete de segurança, tá? Aí, sei lá, não, o capacete aqui tá, né, meu corte, meu penteado de Elvis aqui, né? Ele, né, tá paia, é paia, meu, por algum motivo, né? Aí você pega e não usa. Você sabe, você tem ciência, mas como você não quer suar a cabeça, por algum motivo, você escolheu não usar. Então, isso é um ato de negligência. Agora, um ato de imprudência é quando, por exemplo, você está atrasado, aí você entra na obra de supetão, é lógico que você sabe, mas você, né, pelo motivo ali, uma pressão de atraso, né, do tempo, você, como se diz, desliga o cérebro. E aí, por exemplo, o que acontece com muita gente que vara sinal vermelho. Cara, não, quero chegar rápido em casa. Aí, justamente por não seguir regra, o maior problema a gente viu, acho que era a questão 10, a última questão lá do questionário, falando qual que seria a maior causa, né? A maior causa de acidente. Embora tenha campanhas, né? Campanhas que incentivam você a utilizar os equipamentos, seguir um trabalho seguro, mas a maior causa é você ser negligente, é você ter um descaso total com as regras. Se você é uma pessoa que não segue regra, parabéns. Vai acontecer um acidente com você. Você, nesse momento, está começando a desenhar o roteiro, né, de um acidente, um quase acidente. E, invariavelmente, esse acidente vai acontecer. Então, a negligência, né, ela é isso, né? Você já tem ciência pelo hábito, né? Tem gente que, por exemplo, tem um hábito de dirigir, aí quando ele vai mudar de faixa, ele não liga a seta, né? Seta para a esquerda, seta para a direita. Tem gente que até hoje não sabe como que você faz uma ultrapassagem. Ultrapassagem é sempre pela esquerda. E tem gente que ultrapassa de qualquer lugar, né? Ou pela esquerda, ou pela direita. Então, esse hábito do ser humano de não seguir regras é o que causa a maioria dos acidentes. E vou usar, eu acho que causa 99,9999%, né? Seja direta da própria pessoa ou indireta. Alguém negligenciou e aí outra pessoa vai pagar o pato. Então, ato inseguro, ó, falta de análise preliminar de acidente. Por isso que eu coloquei aqui em azul aqui, né, meia azul, entre aspas aqui, que eu tirei do próprio relato aqui, ó. Os eletricistas João e Pedro, sob pressão do chefe, não se prepararam para realizar o trabalho, principalmente com relação à segurança. Outra causa imediata, ó, falta de EPI. Se ele tivesse usando EPI, ele não teria sido eletrocutado, porque a luva de borracha, a luva de vaqueta iria, né, não deixar o potencial elétrico pegar nele, né? Então Pedro, percebendo a agonia do colega, tentou socorrê-lo com alguns materiais isolantes que se encontrava no local, ou seja, improvisação total, né? Ó, outro ponto aqui, ó, que corrobora a utilização de fita guia de aço em serviços elétricos. Eu sei que tem uma de nylon que ela tem a ponta ali de aço, ela parece um cabo de freio de moto, né? Mas mesmo assim, pessoal, se você está com EPI, se você está, né, adequado, mesmo assim, na baixa tensão, você não vai ser eletrocutado. Outro ponto aqui, ó, não desenergizar o circuito da motobomba. Lembra que eu falei, a primeira coisa é o quê? Na própria NR10 fala, a prioridade é a desenergização elétrica. Eu sei que tem procedimentos com circuito energizado, mas a prioridade, né? Caso não seja um procedimento de linha viva, por exemplo, você tem que fazer a desenergização.
Agora, de condições inseguras, ó, os cabos cortados, energizados e aparentes dentro de caixa de passagem, né? Então, ele ficou lá dentro da caixa de passagem. Aí, se eu não me engano, a caixa de passagem, ela não tinha tampa, né? Ainda mais se for de metal. Gente, o que tem de tampa de metal que o pessoal passa a mão, que rouba mesmo, né? Não está escrito. Primeira coisa que o pessoal faz é roubar tampa de metal aí de bueiro. Isso acontece demais, né? Aí, caixa de passagem de cabos elétricos com folha seca, porque ela estava aberta, né? Ou por furto, né? Roubou também a tampa, né? A princípio foram só os condutores, né? Ela se encheu de folha seca, né? E aí corroborou para acontecer lá o início do incêndio, né? Então, causas básicas, né? A atitude imprópria, né? Por parte não só do funcionário, mas do, do chefe lá, né? Que tem chefe que, moça, se eu falar para vocês, vocês vão chorar. Eu já desisti de serviço, de projeto, porque eu vi que tinha muita negligência. Eu vi que se eu fizesse, iriam, né, como se diz, me coagir a não fazer o certo. E quando você não faz o certo, adivinha a anotação de responsabilidade técnica, né? O registro de responsabilidade técnica vai estar no seu nome. Aí o CREA, aí o CRT vai falar, vai virar para você e falar, mas você é o profissional, você deveria ter negado fazer o serviço. Felizmente, pessoal, isso acontece, viu? Então, a atitude imprópria, né? Negligência barra imprudência, hábito impróprio, né? Configura negligência barra imprudência, falta de planejamento, né? Então, corroborou tanto do chefe quanto dos funcionários, né? Que não planejou, que não portou os EPIs ou EPCs adequados. Essa parte aqui, pessoal, anotem aí, ó. Causas do acidente aqui, eu transcrevi, viu? Eu transcrevi alguns itens aí, ó, o item 10.2, eu não vou falar eles todos aqui, não, mas alguns itens que eu achei interessante aqui, ó, o 10.2, o, o ponto 2.8 aqui, ó, em todos os serviços executados instalações devem ser previstas e adotadas prioritariamente medidas de proteção coletiva, né, individual também aplicada, né? As medidas de controle de risco, eles não fizeram uma APR. Então eu fui escrevendo aqui, na verdade fui tirando aqui da norma, né, tudo relacionado ao relato aqui, né, que não era em conformidade com a NR10, tá? Então, mas basicamente, você não precisa transcrever tudo, não. Eu coloquei aqui, ó, o 10.2 do 10.2.1, né? Aí depois ele todo, ó, o NR6, né, que é a falta de EPI, o 10.11.1, o esse daqui é 10, viu? Todo item da NR10 tem 10 alguma coisa. 10.1.11.7, deixa eu corrigir aqui, ó, 10.13. Olha, é de responsabilidade, ó, dos contratantes manter os trabalhadores informados sobre os riscos a que estão expostos, né? Então, quem deveria ajudar o Pedro lá e o João, né, acabou atrapalhando, falando, resolve o problema aí, né? Fornecendo, ajudar no sentido, fornecendo o curso de NR10, né? O NR10, ele é bienal, né? De 2 em 2 anos. Se tudo der certo, né? Se não acontecer um acidente, se não tiver mudança de função, um afastamento, se eu não me engano, acho que por mais de 90 dias, você, só de 2 em 2 anos que você faz a reciclagem, tá? Então, aqui eu compilei aqui, né, causas do acidente relacionado ao choque elétrico. O eletricista, eu transcrevi aqui, ó, inclusive até coloquei o mnemônico, o pessoal da elétrica usa, né, o dicas, né, desligar o circuito, impedir, constatar, aterrar, né, se for o caso aí, né, e sinalizar. Essas chamadas 5 regras de ouro, né,
ela é fundamental para um trabalho seguro. Eu tenho até um documento aqui, eu vou fornecer como material extra para vocês, né? Então, ó, o eletricista José se envolveu em um choque elétrico dinâmico quando o cabo guia foi energizado e os possíveis efeitos foram contração muscular, né, a tetanização, parada cardíaca, né, parada respiratória e depois cardíaca, né, queimadura de primeiro grau, né, causa de origem elétrica do acidente, né, que é relacionado. Ela foi direta, né, ou seja, em contato direto com o condutor do circuito energizado, né, direta e contato direto. Então, a norma, né, a norma aplicada ao choque é a NR10, né? Inclusive, eu transcrevi o item 10.5.1, que é o item que trata de desenergização. Isso daqui, ó. Segurança em instalações desenergizadas. Eu coloquei todos os 6 itens aqui, né? Que eles, resumidos, compilam, né, o mnemônico dicas, né? Desligar, impedir, né? Impedir no sentido de travar o circuito, colocando lá um cadeado, uma tag, um travamento, né? Que evite alguém que não é autorizado reenergizar esse circuito. Constatar, né? Utilizar um detector de tensão para saber se o circuito realmente foi desligado, né? Que até a constatação você só desligou. Aí depois que você fez o aterramento temporário, né? O A aqui, aí sim, né? Inclusive, o impedir aqui tem algumas técnicas de impedimento que elas também contam como sinalização, né? O cadeado, né? Você coloca uma tag lá, né? Não abrir o circuito, né? Não manobrar, né? Homens trabalhando nesse circuito. Aí o pessoal coloca, geralmente ele é alaranjado, né? Aquela cor cheguei, alaranjado com verde fluorescente, né? Justamente para chamar atenção e para a pessoa perceber que não deve mexer naquele circuito. Se aquele circuito foi desligado e está sem energia, é porque tem alguém fazendo a manutenção preventiva, né? Ou preditiva e por aí vai, tá? Então, a tarefa é você fazer esse relatório aqui, né? Precisa ser necessariamente igual eu fiz, Professor, mas eu. Assim, pois não, Raiza. Ah, o Raiza que tá falando? você falou a NR10, era NR10 e NBR 5410 é só baixa tensão, né? Sim, sim. A Baixa tensão. 14039 é que é média tensão. Que é de 1000, E a, ela é de e a, 1000 e a, a e a alta voltagem é qual? 36,2. É acima de 36,2. Aí já é alta tensão, aí tem extra alta tensão. Se eu não me engano, tem até ultra alta tensão. Porque antigamente tudo que não era baixa era alta. Antigamente eles chamavam assim, tá? O que não era alto era baixo. Inclusive até hoje nos projetos de sistema elétrico de potência, né? É, um projeto ele é mais ou menos assim, ó. Ele mostra, por exemplo, você vai colocar um poste de seção circular aqui, né? Você vai instalar ele. Aí geralmente você tem o identificador, né, o ID, né, que é um número lá, sei lá, 2387. Aí depois, lá no projeto, você vai ter vamos supor que ele tem um circuito de média tensão, né? Aí você coloca lá N1. É uma estrutura normal, tipo 1. Isso daqui é média tensão. Aí, antes do N1, que é a estrutura, antigamente eles colocavam AT, né, que é de alta tensão. Hoje em dia eles colocam MT, né, que é a média tensão, que é 13,8 é média. Aí depois você coloca BT aqui, ó, BT e o nome da estrutura. Vamos supor que é uma S, que é uma rede multiplex, né? Vamos supor que é uma S, sei lá, S1, né? S1A, que é um cabo protegido. Se ela for um cabo nu, ela vai ser só S1, tá? E basicamente o projeto é isso, né? Como se diz, o desenho, a vista aérea do poste, né? O ID, a estrutura, se tiver de média tensão, o nome da estrutura. Se tiver estrutura de baixa tensão, o nome dela. Ah, esqueci de uma coisa, né? E tem também
o tamanho do poste, aí vamos supor que é um poste de 10 metros que suporta uma carga aí de 300 kg-força, sei lá, um 10/300. É isso que é o projeto de rede de distribuição. Se for um poste circular, se for aquele o duplo T, que ele é quadradinho, ó, geralmente ele é desenhado assim. E com essas informações, o identificador, na hora que você bate lá no computador, você tem o local, né, as coordenadas X e Y, aonde que esse poste está, né, em que setor que ele está. Se ele tem rede de média tensão, se ele tem rede de baixa, o tamanho dele e a carga que ele suporta. Apenas isso. Que ele tá, a gente vai ver lá em projetos do CEP, tá? Então é isso, pessoal. Esse foi o análise aqui da atividade 1, tá bom? Professor, mas essa parte lá das instalações prediais, a gente vai estar revendo ainda, não vai? Como é que é? Saber. Sim, sim. Ainda tem no módulo do CEP, ainda tem manutenção predial e industrial. Agora, pessoal, vou parar aqui a gravação, que eu já tenho que já entrar. Não sei se vocês viram o pop-up aqui, já tem a outra turma aqui que eu tenho que entrar, tá bom? Só uma Aí pergunta. até amanhã vai estar disponível para vocês. Pode falar, pode fazer. Deixa eu te Vou falar, aquela parando. lá então da elétrica predial lá, instalação